Apresentação do verbal ao imagético sobre as ilustrações de Luiz Jardim em Primeiras Histórias, por Nelly Martins. Agradeço a oportunidade de estar explanando algumas curiosidades sobre ilustrações de Luiz Jardim. A fortuna crítica de Luiz Jardim é bem menor do que o Poti, mas eu acabei encontrando um material bem interessante. Para a apresentação, optei por apoios bibliográficos de livros físicos, dicionários de astrologia, pesquisa virtual e uma tese de doutorado. Todos os meus livros são simples tentativas de rodear e devassar um pouquinho o mistério cósmico, essa coisa movente, impossível, perturbante, rebelde a qualquer lógica, que é chamada realidade. Que é a gente mesmo, o mundo, a vida. Antes o óbvio que o frouxo. Toda lógica contém inevitável dose de mistificação. Toda mistificação contém boa dose de inevitável verdade. Precisamos também do obscuro. Isso é trecho de uma carta de Guimarães Rosa para o tradutor alemão. Segundo Dácio Antônio de Castro, em Primeiras Histórias, continha em sua primeira edição uma nota de cabeçalho esclarecendo que Jardim fez tais desenhos a pedido do próprio Guimarães Rosa, como confirma sua filha Vilma Guimarães Rosa. Em Primeiras Histórias, o índice é ilustrado, conto por conto, linha por linha, segundo esboços de sua mão, habilmente redesenhados por Luiz Jardim. É importante lembrar que Rosa tinha por hábito desenhar suas personagens, rascunhar vinhetas e fazer os cenários de suas obras. Segundo o próprio autor, tais desenhos traziam um especial mistério e desvendá-los era muito importante. Então, aqui eu estou mostrando um exemplar do livro de 1967 e vou fazer algumas observações complementando o que a Rosa já adiantou de início. Então, partindo do pressuposto que em Primeiras Histórias envolve tanto Guimarães Rosa quanto Luiz Jardim, ao depararmos com publicações que foram suprimidas as ilustrações originais, nos entristece ante a mutilação da obra, distanciando-se do projeto inicial, uma vez que Rosa solicitava que o livro tivesse a curiosa orelha em estilo enigmático ou charadístico. Se a gente não considerar as premissas de adoção das ilustrações originais, descarta-se o universo de visualidade preconizada pelo escritor em seu universo literário e vice-versa. Uma outra autora, chamada Cecília de Lara, em um artigo sobre a presença das apropriações rosianas de textos alheios, usa como epígrafe a fala de Rosa, empregada no título desse tópico, onde se diz: em literatura, sou visual. Só sei descrever aquilo que vi, efetivamente, e sonhei depois. Então, nessa referida lombada, a primeira informação que a gente encontrava nesse exemplar de 67 era o nome de João Guimarães Rosa, sendo que João era na horizontal, Guimarães Rosa na vertical. O nome do livro, Primeiras Histórias, na vertical, em sentido paralelo, formando um T. Olha que coisa interessante. E esse T tem tudo a ver com o que Guimarães Rosa acreditava e pesquisava do taoísmo. Após o nome, a quarta edição, em horizontal, e o nome da livraria e da editora em
verticais. Então, aparece Livraria José Olímpio, editora. Segundo um pesquisador, José Mário Pereira, em O Editor e Sua Casa, ele, por indicações astrológicas, ele, o Rosa, ele mudou a forma de escrever o seu nome. Se antes assinava Guimarães Rosa, ele passou a usar o João, antes do sobrenome. Normalmente, os livros, eles são empilhados e a lombada fica visível. Ela compõe e traz consigo informações relevantes de cada obra, como explanado acima. E observem que, a partir da 4ª edição e as outras escritas, também formam-se um T. Essa é uma outra capa da 12ª edição. Observem que a lombada, olha, ela ficou totalmente descaracterizada e perdeu essa série de informações que eu trouxe para vocês. É uma amputação, efetivamente, literária e de editorial. Aí, falando no T, ele reafirma essa questão do taoísmo na folha de guarda, que eu também desconheci esse termo, folha de guarda. Então, primeiras na horizontal e histórias na vertical. E Chevalier, ele fala, antes de ser uma religião, o taoísmo é uma tradição que carrega a ideia de que o ser humano é convidado a descobrir a corrente que exerce de baixo ao alto, do alto a baixo, da terra ao céu e do céu à terra, yin e yang, o princípio da ordem regendo a atividade mental e o cosmos. O princípio central do Tao é a não ação, uma receptividade ativa com o natural e com a vida, um caminho místico, vivido de acordo com os ritmos da natureza terrena e da existência celestial. Lao Tse aconselhava seus seguidores a serem tranquilos como as montanhas e a fluírem como os rios. As ilustrações de Luiz Jardim são instrumentos de comunicação, de travessia de palavras e imagens, praticamente um desfrute estético e de aprendizado. Ler um livro ilustrado é uma experiência de concatenação expansiva do entendimento, onde o leitor se volta do verbal para o visual e vice-versa, pois as palavras e as imagens podem preencher as lacunas uma das outras, como bem pode deixar para o leitor completar, evocando a intuição. Mangel, em seu livro Lendo Imagens, afirma que a linguagem é feita de palavras que traduzem em imagens e de imagens que traduzem em palavras. Ambas são as matérias que somos formados. Segundo Alessandra Fonseca de Moraes, a autora da tese que eu consultei, o ser humano pode realizar uma infinitude de leituras, porque há também infinita capacidade de perceber, sentir, pensar, imaginar, emocionar-se e construir significações diante das ilustrações. Uma outra autora, Josina Nunes Drummond, em seu livro As Dobras do Sertão, Palavra e Imagem, aborda que a relação se dá como uma roda viva. Imagens engendram palavras ou imagens que, por sua vez, engendram mais imagens e palavras que vão se desdobrando infinitamente. Aí, percebendo, na época ele chamava de orelhas, agora a gente está chamando de índice, né? O número 3 presente e o triângulo exato. A partir da certeza de que em primeiras histórias 2 blocos de contos se dispõem simetricamente, em relação ao conto 11, o espelho, é relativamente fácil entender a razão da colocação desse conto no meio do volume, ficando em situação de permitir que, quer como tema, quer como assunto,
os demais 20 contos se apresentem numa ordem inversa e rebatida. Essa organização leva-nos a ver nesse livro a estrutura de um triângulo virtual, como diz Albergaria. Vale ressaltar que 3 é a expressão da totalidade, da conclusão, da perfeição da unidade divina, designando as etapas da evolução mística, que é material, racional, espiritual ou purgativa, iluminativa e unitiva, no dizer de Chevalier. O 3 corresponde a outro símbolo equivalente, o triângulo, que traz consigo o arquétipo da divindade, harmonia e proporção, também no dizer de Chevalier. O triângulo, nas ciências do ocultismo, configura a ideia de unidade. O espelhamento dos 20 contos. Eu não vou entrar em detalhes, vou dar 2 exemplos, né? Então, o conto 11, que é o espelho, separa a obra em 2 blocos espelhados, 10 contos e depois mais 10 outros. A correspondência entre os blocos se dá no primeiro bloco em ordem decrescente dos contos em relação a crescente para com o segundo. Então, o conto 10, que é sequência, ele vai se relacionar especularmente com o conto 12, que é nada e nossa condição. O conto 9, fatalidade, ele vai se relacionar com o cavalo que bebia cerveja e assim por diante. Os estudiosos, eles elencam, além do infinito, outras vertentes esotéricas nas ilustrações do Luiz Jardim. Alquimia, astrologia, numerologia, teosofia, ideogramas do Egito clássico e registro de letras hebraicas. Segundo a Albergaria, os símbolos se reportam aos vários ramos do ocultismo. O ocultismo, ele utiliza muitos símbolos e podem ser agrupados da seguinte forma: símbolos alquímicos e símbolos astrológicos. Alguns símbolos alquímicos: o símbolo terra, nas margens da alegria; Mercúrio, irmãos da Gobé; ouro, imperlimpse, ferro, fatalidade; sal hermético, o cavalo que bebia cerveja, e a lua em Darandina. Símbolos astrológicos, eles são mais numerosos, digamos assim. Então, nós temos Júpiter em nada e nossa condição; Netuno, partida do audaz navegante; Vênus, substância; Áries, famigerado; Câncer, a menina de lá; Libra, tem 2 contos, a terceira margem do rio e o espelho; Sagitário, sequência; Leão, nenhum, nenhuma; Aquário, luas de mel; Escorpião, no conto 17, que eu esqueci de marcar. Vocês, por favor, deem uma olhadinha aí para mim, por gentileza. Tem algumas observações. No conto 10, sequência, consta uma esfinge, que é a guardiã enigmática do conto. Nós temos uma cruz ansata proveniente do Egito, o símbolo está aqui, e chaves como símbolo de Janus, que é o deus das portas, começos e fim. Inclusive, o mês de janeiro é derivado aí desse deus Janus. No caso, aí ele está abrindo o ano, né, com o mês de janeiro. No conto 12º, nada em nossa condição, constam registros que remetem ao tetagrama que simboliza o nome de Deus no hebraico bíblico. Alguns estudiosos dizem que não coincide 100%, mas eles chegaram a uma conclusão de que realmente a simbolização do nome hebraico bíblico Deus. O símbolo do infinito, que ele consta no início ou no final de cada sequência de ilustrações,
falando agora, como a Rosa havia dito, né, com exceção de apenas um único conto que, em suas ilustrações, não possui o símbolo do infinito, que é o conto Nenhum Nenhuma. Ao invés da lemniscata, há o ômega, que é a última letra do alfabeto grego, juntamente com o alfa, que está na outra ponta da ilustração e simbolizam a unicidade e a totalidade infinita do espaço, tempo e espírito. O ponto ômega tem o sentido de evolução espiritual, a qual leva os humanos a uma aproximação com o divino. Como símbolo é usado na física também, para ele representar o ohms, que é a unidade de medida da resistência elétrica. Importa ainda referir que o símbolo do infinito possivelmente terá surgido como uma variante da letra ômega em física. Portanto, é essencial que ele também represente o infinito, mas acreditamos que há algum enigma rosiano por aí que merece um estudo mais aprofundado. O símbolo formado pelas letras alfa e ômega, maiúscula, é um símbolo religioso. Para os cristãos, ele representa Deus, sendo que há a referência de totalidade, pois tudo que se encerra nesse ser divino, que além de ser o início, a origem de todas as coisas, também ele é eterno. Nesse sentido, essas letras do alfabeto grego têm o mesmo significado. Assim consta no último livro da Escritura Sagrada: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Consta do livro Apocalipse. Mais especificamente sobre o símbolo do infinito, se nós pegarmos a capa dessa edição, a gente vai perceber que são citadas a capa e contracapa. 7 vezes nós encontramos o símbolo do infinito. Se nós formos nas orelhas ou no índice, há a questão de aparecer 21 vezes junto com outros símbolos esotéricos. Embora o conto Nenhum Nenhuma não conste a ilustração do infinito, os símbolos alfa e ômega remetem à ideia de infinitude. Então, essa questão dos números, né? 3 que a gente pegou lá anteriormente, né? Do triângulo, da exatidão, da totalidade, vezes 7 dão exatamente 21 contos. Vou pegar como exemplo algumas aparições do símbolo do infinito. A repetição de 7 vezes, considerando a capa e a contracapa, nos induz à ideia de infinitude. É a ligação mais, como que eu diria, mais fácil da gente fazer por conta do próprio número 7, né? Haja vista que esse número possui uma aura de sacralidade, nos remetendo ao ocultismo, dentre outras vertentes de estudo. Eu peguei uma imagem do conto Pilimpsic, eu não sei pronunciar corretamente, desculpe, mas esse item foi abordado pela autora da tese. Então, a ilustração é muito interessante. Ó. Ela aparece no meio, né, o símbolo delineado normalmente aqui do infinito. No entanto, tem 2 máscaras aqui de teatro que são muito parecidas com a lemniscata, que traz a ideia de que tudo no teatro é infinito, inclusive a própria representação, que no caso aqui é imagética. Não sei se o Gilson concorda. A gente pega imagens aí da contracapa. A imagem da contracapa é essa daqui do conto da Arandina, mas a autora da tese, ela fez um ensaio deitando, né, o pé do buriti, da palmeira, e fazendo um 8 dentado
deitado, desculpe, sendo então a lemniscata sobrepondo a imagem. A menina de lá. A menina de lá tem uma especificidade que é muito interessante. Pelo livro, pelo desenho do livro, ela está ligada ao signo Câncer, assim como Guimarães Rosa. Então, tanto o personagem quanto Guimarães Rosa, eles são cancerianos. E, de uma forma resumida, ambos cancerianos, tanto Guimarães Rosa quanto Nininha, nos evidenciam a linguagem da poesia ao se expressar. Rosa, no meu entender, é como se fosse o menino de lá ao lado da menina de lá. Sendo que a presença da criança, ela é muito marcante em primeiras histórias, assim como em outros livros, né? Nós temos a menina de lá, Pilipe, Siquice, Nenhum, Nenhuma, e a partida do Audaz Navegante, onde as crianças aparecem. Aí, com relação à menina de lá, a menina ela vive num brejo diferente, porque o signo de Câncer ele tem a ver com água. Então, ela vive num brejo diferente de águas límpidas, puras, divinas, porque normalmente a água do brejo é uma água suja. Nas expressões, ele te chuchugou, estrelinhas pia-pia, e eu estou fazendo saudade. Ou jabuticaba, que vem me ver, realizadas por meio do encanto das palavras. A gente reconhece o linguajar rosiano e do enigma atrelado ao lirismo. Então, são expressões poéticas. A própria Vilma Guimarães, ela fala que o pai dela admitia que, quando ele escrevia em torno dos livros literários, havia incontáveis mistérios, tanto para quem escrevia quanto para quem iria ler. E ainda que, às vezes, quase sempre o livro era maior do que a gente. Igualmente, ao dialogar com seu tradutor, para o alemão, Guimarães declara que, para a sua literatura, tem que se ter duas coisas sempre em mente. A primeira é que tudo vai para a poesia. E a segunda, em sua ficção, é que, em sua ficção, estamos descobrindo novos territórios. Olha que coisa maravilhosa, de sentir, pensar e da expressividade. Cada palavra já vale por si e, quando combinadas, permitem variantes e variedades. Aqui é o desenho de ilustração da menina de lá. Então, nós temos 5 círculos. Ela está ao meio, ao lado dela interagem outros símbolos ligados à natureza. Nós temos a estrelinha, olhava as estrelas, o urubu, alturas de Urubuir, passarinho, o passarinho desapareceu de cantar. E o sapo, eu queria o sapo vir aqui. Na linguagem dos símbolos, os círculos, eles pertencem à geometria sagrada, sem fim nem começo, constituindo-se em uma forma primordial, que pode ser o símbolo do mundo espiritual, invisível e transcendente. A criança também ela é tida como um símbolo do primordial. E essa questão do céu cósmico. E, de acordo com a teoria do Jung, a criança milagrosa, no caso a Nininha, é a única forma capaz de redimir o ser humano. Para o autor, tanto a criança quanto a esfera são símbolos universais de totalidade. Há uma citação do escritor Otávio Paz, que ele fala o seguinte: o poema se oferece como um círculo ou esfera, algo que se fecha sobre si mesmo, universo autossuficiente, cujo final é também um princípio que volta, se repete e se recria.
Podemos vincular esse conteúdo com os círculos ilustrados por Jardim. Outros elementos do infinito em primeiras histórias. Então, nós temos a flecha como ícone do infinito, nos contos Sequência, a terceira margem do rio. O tempo cronológico de Sequência, ele passaria pelo menos em 4 meses, mas durou poeticamente um dia. Vale dizer, o tempo transcorrido vai além do cronológico. Ele é cíclico. A exemplo da lemniscata, que aparece no final da ilustração do conto. O 8 deitado é o símbolo da infinitude, colocando em evidência o trânsito, a roda a girar, ampliando a universalidade do infinito. Nós temos a esfinge, também é um símbolo de totalidade, pois ela une em si 4 elementos primordiais: o ar, terra, água e fogo. Olha o número 4 aí de novo, presente no conto, pois quando o moço chega ao casarão, ele se depara com 4 moças e se vincula com a segunda. A segunda nada mais é do que o 4 dividido por 2, aquela que se desescondia dele. O significado do número 4 tem a relação de solidez com a ordem e com a construção meticulosa. Ele emerge como alicerce firme da realidade, representando a estrutura e estabilidade necessárias para transformar os sonhos em realidades tangíveis. A vaca, igualmente, ela pode simbolizar o infinito na medida em que ela conduz o rapaz ao seu destino, seu fim, que é, na verdade, o seu começo, simbolizando no conto pela lemniscata. Albergaria diz: o infinito não é um ponto a ser alcançado, mas um lugar, um ponto de partida de onde o movimento se inicia. Eu creio que a cada leitura e releitura do conto e de suas imagens, símbolos, descobriremos novas interpretações, com infinitas opções de olhares para as ilustrações, bem como para o texto tradicionalmente escrito. Guimarães Rosa dá-nos a liberdade para voarmos em nossos pensamentos, nos suspender, quebrando paradigmas, desfazendo os nós das interpretações infinitamente. Experimentamos o obscuro para encontrar a luminosidade. Esse dizer é da autora da tese No Jardim de Rosa, o serpentear de imagens e palavras. Estudo para o livro Primeiras Histórias. Em reflexão e por considerar que essa etapa está sendo a parte mais desafiadora de todas, a pesquisa, ouso adentrar a um não lugar que chamei desde o título de Jardim de Rosa. Nesse espaço, não há apenas roseiras, pois nele tudo é muito misturado. Por isso, notei uma explosão de cores, desde um azulado pé de flor, da mais rara e inesperada, a grandes árvores deixadas para darem sombra, sapucaias, sambaíba sertaneja à borda Sorocaba. Avistei também florinhas amarelas, Josés moleques, douradinhas e margaridinhas, flor azul, o roxo escuro, as carobinhas, ipês amarelos e um céu de se abismar. E em meio a tal paraíso habita rastejante aquela que esteve presente desde o título da tese, uma serpente. E é pelo sabor do fruto do conhecimento que me foi oferecido por ela que trilhamos a última etapa. Em nosso trabalho, reconhecemos que na relação palavra e imagem, há uma proposta estética do serpentear, um subreptício de significados, um constante som sibilante, o ouroboros, uma circularidade como um eterno retorno nietzschiano. Uma cobra mística sempre à espera para dar o bote num devir serpente.
Em última análise, a imagem de Luiz Jardim, tivemos a ousadia de acompanhar o rastejar da serpente ao ligar os símbolos da Lemniscata e nessa peregrinação labiríntica pelas imagens, adentramos ao mistério inconcluso do mundo misturado, indo além dos limites físicos da obra. Guimarães e Luiz Jardim nos apresentam um livro que é um caduceu de Hermes, sendo que o resultado é um serpentear entre a dimensão finita da obra e o infinito que nela se apresenta. O tal se bifurca e se reencontra, desafiando-nos para o deciframento do enigma. Pois o que interessa à serpente, que não por onde deve entrar, nem por onde sair, mas sim o desafio de conhecer o extenso outro lado, aquele escuro campo, sob rasgos, neblinas, ir até a fim da vista, a linha do céu. Como foi dito ao longo da apresentação, o símbolo do infinito apresenta-se no início ou ao final de cada ilustração do Primeiras Histórias. Se ligarmos o ir e vir ritmado dos símbolos do infinito, perceberemos o rastejar de uma serpente em ambos os lados de maneira horizontal e ao meio verticalmente aparece o bastão alado de Hermes, um tipo de caduceu. Segundo Chevalier, a lenda do caduceu vincula-se ao caos primordial, como se fosse uma luta periférica em torno do bastão entre os dois répteis. O caduceu realiza o papel de equilíbrio entre as forças contrárias das serpentes. O desenho horizontal das asas do bastão de Hermes principia, por assim dizer, um T se considerarmos o bastão na vertical. Uma metáfora do tal. Enfim, havia. Termino a apresentação mencionando a última parte do conto Os Cimos. Só aquilo. Só tudo. Chegamos afinal, o tio falou. Ah, não. Ainda não, respondeu o menino. Sorria fechado, sorrisos e enigmas seus. E vinha a vida. A autora da tese em questão dá a seguinte explicação. A palavra que mais define a poética rosiana é travessia, uma metáfora do tal, que é a via, o caminho para o uno. Embora de maneira sutil, a assonância e a aliteração da última frase já nos remetem à via, ao tal. E vinha a vida. Obrigada e aproveito a ocasião para externar a enorme satisfação que sinto quando encontro com vocês nessa tão amada e conceituada oficina de leitura.